Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos juntos na Academia de Pregadores, estudando as lições bíblicas de Escola Dominical, nosso segundo trimestre de 2023, Revista dos Jovens. O Salmo de número 23 é um dos textos mais conhecidos da Bíblia e ele vai nos falar sobre a convicção do salmista Davi, da bondade, da graça, da misericórdia do Senhor. Davi tinha certeza também que a bondade e a misericórdia lhe seguiriam por todos os dias da sua vida, em meio a um mundo de incertezas, guerras, problemas, dificuldades. Davi tinha a convicção de que a bondade e a misericórdia do Senhor estava com ele. E diante desta convicção ele faz uma promessa: eu habitarei na casa do Senhor enquanto viver. Que a nossa vida também seja assim. Uma vida de convicção de que a bondade e a misericórdia do Senhor estará conosco. E uma certeza de que habitaremos na casa do Senhor enquanto vivermos. Meus queridos, nós vamos na aula de hoje estudar a lição de número 4 do dia 23 de abril de 2023. O título da nossa lição é O Bom Pastor Está Comigo. Como você sabe, estamos estudando neste segundo trimestre da nossa lição de jovens, segundo trimestre de 2023, estamos estudando sobre encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos salmos, com os ensinos dos salmos. Nós sabemos muito bem, já temos tratado disso durante esse trimestre, que os salmos têm princípios divinos para a nossa vida, porque este é o objetivo dos livros poéticos. Demonstrar princípios divinos para serem aplicados à vida prática. E com uma atitude de louvor, de adoração a Deus, o salmista vai nos conduzindo, nos fazendo sentir as suas emoções e, sobretudo, nos ensinando grandes princípios, que é o que nós vamos aprender hoje aqui. O Salmo de número 23, como eu acabei de dizer, é um salmo muito conhecido, mas que tem grandes ensinamentos para a nossa vida. É claro que o nosso ambiente aqui da lição de jovens é um tempo muito curto, é a nossa proposta, mas com toda certeza nós teremos grandes aprendizados sobre o Salmo 23 para a nossa vida. O texto principal está no versículo 1 e o versículo 4 do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Perceba que Davi, ele não quer andar pelo vale da sombra da morte. Ele não está dizendo que eu desejo andar pelo vale da sombra da morte. Ninguém deseja passar prova, ninguém deseja passar dificuldade, não é verdade? Mas ele está dizendo o seguinte: ainda que eu ande, ou seja, se as circunstâncias me conduzirem para as dificuldades, eu não terei medo de nada, porque o Senhor está comigo. O resumo da lição nos diz que o Senhor Deus supre todas as necessidades. Ele é o nosso pastor e por isso tudo preenche. Nós vamos entender um pouco disso aqui, até mesmo a partir da língua original, que é a língua hebraica. Nós vamos perceber o que Davi realmente quer nos ensinar ao dizer que não teremos falta de nada. O nosso texto bíblico é o Salmo de número 23, do versículo 1 ao versículo 4, embora são 6 versículos, mas nós vamos ter no texto bíblico aqui até o versículo 4, que nos diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esta é uma convicção magnífica que Davi nos apresenta. Muito bem, na nossa introdução, o nosso comentarista vai tratar que nesta lição estudaremos, como você já
já viu aí o Salmo de número 23 e nós veremos que a palavra-chave dele é confiança. A palavra-chave do Salmo de número 23 é confiança. A confiança de Davi no Senhor, a certeza que ele tinha. O que é confiança? Eu falo que, às vezes, o nosso problema não é um problema de fé, porque fé é crer que Deus pode fazer. Muitas vezes o nosso problema é um problema de confiança. E o que é confiança? É acreditar que Deus vai fazer por mim. Nós cremos, sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível, mas às vezes a nossa fé oscila e nos falta confiança. Às vezes no momento que a nossa fé fracassa, nos falta confiança de saber, não, eu tenho certeza que eu sirvo o Deus do impossível e eu tenho convicção que Ele vai fazer por mim aquilo que eu preciso. E o Salmo de número 23 vai nos mostrar que em Deus nós podemos verdadeiramente confiar. Primeiro ponto da nossa lição, panorama do Salmo 23. Primeiro parágrafo, confiança em Deus. Quem de nós, não é, que servimos a Deus já há algum tempo e que nunca, no momento de alma aflita, de cansaço, nunca nos deleitamos nessa porção da palavra de Deus. É claro que a nossa alma às vezes se cansa. E quando falamos de alma, falamos realmente das nossas emoções. Tratamos das nossas emoções. E nem sempre as nossas emoções são verdadeiras. Nem sempre o que nós realmente sentimos é aquilo que verdadeiramente está acontecendo. Mas uma coisa é certa, não há nada mais envolvente na nossa vida do que as nossas emoções. As nossas emoções ditam a nossa conduta, as nossas emoções falam mais alto dentro de nós, muitas vezes, do que a nossa razão. É claro que é preciso saber equilibrar estas coisas, mas toda alma, todos nós, em um momento de cansaço da nossa alma, nós encontramos descanso no Salmo 23, nessa porção da palavra de Deus. Na verdade, o Salmo 23, em hebraico, ele vai nos dizer Yehová Raá Chasser, Yehová Raá Chasser, ou seja, o Senhor, Senhor pastor. Jeová Raá, que é a palavra hebraica para pastor. Ele diz, Senhor pastor, de nada sentirei falta. O Salmo de número 23, eu já ouvi pessoas ensinarem, pregarem, dizendo o seguinte, quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é porque não vai faltar nada. Não vai faltar lutas, não vai faltar provações, não vai faltar dificuldades. Na verdade, essa não é a melhor tradução para o Salmo 23. A melhor tradução para o Salmo 23 é, o Senhor é o meu pastor, Yehová Raá, Senhor pastor, de nada sentirei falta. O que o salmista Davi está nos ensinando é que, se o Senhor está conosco, se Ele é o nosso pastor, mesmo quando faltar momentaneamente a paz, a presença dele comigo vai superar essa ausência da paz. Mesmo quando faltar a saúde, mesmo quando faltar o recurso financeiro, mesmo quando faltar qualquer coisa na nossa vida, a presença do Senhor conosco nos dá tranquilidade suficiente para superar a ausência de qualquer outra coisa. Então não é que não nos vai faltar nada, não nos vai faltar luta, não. As lutas a gente sabe que são coisas do nosso dia a dia, do cotidiano. Mas a melhor tradução para o Salmo 23 é, o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Segundo parágrafo, a estrutura do Salmo 23, a imagem do pastor. A imagem do pastor. O nosso comentarista deixa claro para nós que a imagem do pastor no Salmo 23 revela para nós, peraí que eu passei antes da hora, revela um pastor com suas ovelhas. Revela um pastor com suas ovelhas no campo. Ele as alimenta, as satisfaz, guia as suas ovelhas
protege diante do perigo, não as deixa sozinha, cuidando-lhe, cuida e dá-lhes conforto. Quem está escrevendo é o salmista Davi. E Davi era pastor de ovelhas. É claro que ele vai fazer uma analogia do pastoreio do rebanho de ovelhas com o cuidado do Senhor Deus para com a nossa vida. O pastoreio era uma das atividades mais antigas de Israel. Ao lado da profissão de padeiro, a profissão de pastor é uma das profissões mais antigas de Israel. Então, se a gente faz uma análise profunda do livro dos Salmos e consegue perceber verdadeiramente o que o salmista Davi está dizendo sobre o cuidado do pastor com o rebanho, nós vamos perceber que ele está falando de coisas grandiosas, de proteção, de consolo, de conforto, de condução. O Senhor nos conduz de forma segura, de todas as formas, o Senhor está ao nosso lado para nos ajudar. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Primeiro ponto, a estrutura do Salmo 23, a imagem do anfitrião. Davi não fala só do pastor, ele fala também do anfitrião. E Davi, ele recebeu muito cuidado de alguns anfitriões, principalmente quando ele estava fugindo de Saul, ele precisou contar com a ajuda de diversos anfitriões. Então ele vai tratar disso aqui, ó. No contexto do Salmo, Deus é representado como o que oferece um banquete aos seus filhos, diante dos que se tornam adversários.
dos que se tornaram adversários e trabalharam para prejudicá-lo. Davi está dizendo o seguinte: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Meus queridos, às vezes nós falamos que Deus vai matar os seus inimigos, que Deus vai derrotar os seus inimigos, enfim, que Deus vai exterminar os seus inimigos. E, na verdade, o que o Salmo de número 23 nos ensina é uma mensagem diferente. O Salmo 23 está nos ensinando que Deus vai deixar os nossos inimigos vivos e de pé. Vivos e de pé. Mas que Ele vai nos assentar à mesa para nos servir. Davi pede isso ao Senhor. Isso era algo que o rei fazia. Quando um exército vencia uma batalha, o rei vencedor ia ao campo de batalha, é claro, num acampamento, e ele servia os soldados vencedores, e os prisioneiros de guerra ficavam em pé diante da mesa, vendo o próprio rei servir os soldados vencedores. E Davi está falando isso: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Davi está dizendo: olha, tem pessoas que resolveram ser minhas inimigas, tem homens que resolveram ser os meus inimigos, mas o Senhor vai me dar vitória sobre eles e vai preparar uma mesa para que eles vejam que o Senhor que me deu a vitória está cuidando de todos os aspectos da minha vida. Segundo parágrafo, ou segundo ponto da nossa lição, nos fala sobre a plena confiança em Deus. E no primeiro parágrafo, o nosso comentarista vai tratar sobre o Senhor como pastor. Neste primeiro parágrafo, o comentarista vai nos dizer que Deus é o supremo pastor do seu povo. E por ser assim, de nada sentiremos falta do que necessitamos. De nada sentiremos falta do que necessitamos. Uma coisa que nós precisamos deixar sempre viva na nossa mente é que o pastor ele tem um trato individual com a ovelha. É claro que neste tempo, Davi pastoreava diversas ovelhas e o rebanho, por maior que fosse, o pastor precisava ter um cuidado muito individual. Cada ovelha precisa de um cuidado individual. Existem ovelhas tranquilas, mansas, mas existem ovelhas ariscas, existem ovelhas rebeldes, existiam ovelhas rebeldes, ovelhas que fugiam do rebanho. Então o pastor tinha um cuidado individual com cada uma delas. E quando a gente estuda o Salmo 23, com um tempo maior do que a gente tem aqui na nossa aula, nós podemos tratar sobre as questões do consolo, quando Davi diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu já ouvi pessoas ensinarem que a vara era para bater em ovelha, que o cajado era para bater em ovelha, e não era. O cajado tinha como primeira função ser apoio do pastor. A primeira função do cajado é dar apoio para o pastor. Quando ele tinha que descer em lugares difíceis ou subir em lugares complicados, ele usava o cajado para se apoiar. O cajado tinha uma ponta curva e quando a ovelha caía num precipício, por exemplo, e o pastor não conseguia alcançar a ovelha com as suas próprias mãos, o pastor levava aquela ponta curva e colocava no pescoço da ovelha, puxava a ovelha para cima. A ovelha tem cabeça muito dura, então o pastor colocava o cajado no pescoço dela e puxava e trazia a ovelha para perto de si. Ah, então a vara era para bater? Também não. A vara era para conduzir a ovelha. Quando o pastor ia colocar as ovelhas no aprisco, e às vezes, dependendo do lugar que eles estavam, eles tinham que caminhar muitos dias com as ovelhas, principalmente no território de Israel, que é um território com grande parte desértica. Então ele conduzia as ovelhas e eles faziam alguns apriscos no meio do deserto, onde eles estivessem. Cercavam o lugar com paus, pedras, espinhos e faziam uma entrada para as ovelhas. A entrada era estreitinha, na verdade, da largura do ombro do pastor, porque durante a noite o pastor ficava em pé na porta e ele se tornava a porta. Então a porta tinha que ser da largura do ombro dele. Aí a gente vai entender quando Jesus disse assim: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. A porta era da largura do ombro do pastor, porque ele se tornava a porta na hora de proteger as ovelhas durante a noite, e também proporcionava passar uma ovelha de cada vez.
Então os pastores auxiliares iam conduzindo as ovelhas, elas iam entrando e o pastor com a vara dava um toque na cabeça da ovelha e contava 1, 2, 3, ia contando as ovelhas. Quando Jesus contou a parábola da ovelha perdida, por exemplo, ele fala que o pastor tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. Como é que esse pastor que tinha 100 ovelhas conseguiu dar falta de uma? É porque ele contava as ovelhas. Quando elas iam entrando no aprisco e ele contava dando um toque na cabeça da ovelha com a vara. A ovelha aprendia a sentir aquele toque do pastor e quando ela começava a se dispersar do rebanho, o pastor estendia a vara e dava um toque na cabeça dela. É como se a ovelha pensasse dizendo, eu conheço esse toque, e então ela voltava para o rebanho. A vara tipifica a palavra de Deus na nossa vida. E quantas vezes nós também, por causa dos problemas da vida, queremos sair do rebanho, mas o Senhor envia a sua palavra, toca a nossa vida e nós retornamos, porque sabemos que no rebanho é o lugar onde nós temos segurança. Então Davi usa essa imagem do pastor para falar com toda certeza desta segurança que o Senhor promove como pastor. Segundo parágrafo do segundo ponto, o Senhor que trata a alma. O Senhor que trata a alma. O nosso comentarista deixa claro para a gente que deitar em verdes pastos e guiar as águas tranquilas remontam à ideia de quietude da alma. A alma fala das nossas emoções, a alma fala dos nossos sentimentos. Nós precisamos ter os sentimentos e emoções equilibrados, para a gente não se perder, para a gente ter equilíbrio psicoemocional e conseguir conduzir a nossa vida da melhor forma possível. Terceiro parágrafo do segundo ponto, o Senhor está conosco. O salmista, como nós lemos aí, ele deixa claro, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A presença de Deus conosco, a presença de Deus conosco produz segurança. Segurança. Nós não estamos sozinhos. Nós temos conosco a presença do Senhor. Tem gente que fala, pastor, mas eu não sinto que Deus está comigo. Você não precisa sentir. Eu não estou vendo Deus comigo. Você não precisa ver. Você só precisa confiar. Você só precisa ter certeza que Ele está com você. Porque em todo tempo Ele está. Jesus, o Supremo Pastor, Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ele disse aos seus discípulos e a todos nós, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós só precisamos crer nesta palavra. Eu não estou sentindo, mas Ele está aí. Eu não estou vendo, mas Ele sempre está conosco. Terceiro ponto da nossa lição, a plena provisão de Deus. Deus é capaz de prover em todas as circunstâncias. Primeiro parágrafo, a impotência dos adversários diante da provisão de Deus. O salmista Davi, ele vai dizendo aqui, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, e o nosso comentarista deixa claro que o Salmo 23 mostra o Senhor honrando. Eu escrevi aqui para não esquecer que o Salmo 23, principalmente no versículo 5, mostra um súdito honrado. Um súdito honrado. Quando ele diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. A provisão de Deus torna os nossos adversários impotentes. Porque quando Deus provê, ninguém pode cercear, esgotar a provisão de Deus para a nossa vida. Às vezes tem pessoas que podem até pensar, eu não vou fazer nada por ele, eu não vou fazer nada por ela, quero ver o que vai acontecer. Aí Deus vem com a sua provisão. Deus tem, meu querido, Deus tem, minha querida, uma provisão suficiente para a nossa vida. E estamos estudando lição de jovens, né? E na nossa juventude, às vezes a nossa fé oscila muito. Será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer? Será que aquilo que eu sonho realmente vai se realizar? A Bíblia diz, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Deus está pronto para prover, Deus pode prover em todo o tempo. Você só precisa
acreditar verdadeiramente na suficiência da provisão de Deus. Outra coisa que o salmista deixa claro para a gente é algo lindo no versículo de número 6, quando ele diz: bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias. Davi, perceba que diante de grandes incertezas, diante de um mundo de guerras, diante de dificuldades, diante de diversas incertezas, Davi diz assim: eu tenho uma convicção na minha vida. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. Esta é uma certeza que nós podemos ter. Não estamos sozinhos. A bondade e a misericórdia do Senhor está sempre conosco. E por fim, terceiro parágrafo do terceiro ponto, habitando na casa do Senhor. Davi, quando diz: bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor enquanto viver, ou habitarei na casa do Senhor para sempre, é como se Davi estivesse dizendo para a gente assim: o que mais eu posso fazer? Diante de tanta convicção, de tanta bondade, diante da certeza que o Senhor está comigo, diante da convicção de que se Ele está comigo eu não temerei mal nenhum, diante da convicção, da certeza de que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, o que mais eu posso fazer a não ser habitar na casa do Senhor enquanto viver? O que Davi está dizendo é que habitar é morar junto. A palavra habitar vem do latim habitare, que quer dizer compartilhar as mesmas coisas, morar debaixo do mesmo teto, morar juntos com o Senhor é a melhor atitude de gratidão. E tem algo importantíssimo: quando eu resolvo habitar com o Senhor, eu desfruto de tudo aquilo que Ele tem, mas eu preciso deixar que Ele desfrute de tudo o que eu tenho também. Então, meu querido, que a tua vida, que os teus planos, que os teus sonhos, que os teus projetos sejam compartilhados com o Senhor, que você esteja habitando com o Senhor, porque ao habitar com o Senhor, você vai compartilhar daquilo que você tem. Submeta todos os teus sonhos, submeta todas as tuas vontades, submeta todos os teus projetos à vontade de Deus. Compartilhe com Deus daquilo que você tem. Não hesite, compartilhe com Deus de tudo que você tem. Porque se você fizer assim, você estará habitando com o Senhor e compartilhando com Ele de tudo que você tem. Mas o Senhor também vai estar habitando com você e vai compartilhar com você de tudo que pertence a Ele. Que esta seja uma verdade na sua vida e que a bênção de Deus, que a misericórdia, que a bondade do Senhor te acompanhe todos os dias e que você habite na casa do Senhor para sempre. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. Deus te abençoe em nome de Jesus.